Olá, pessoal. Prazer enorme estar conversando com os estudantes da cidade de João Pessoa. Meu nome é Cledson, sou policial rodoviário federal e trabalho na PRF com educação para o trânsito. E aqui estamos para a primeira aula de educação para o trânsito. E o que é a educação para o trânsito? Essa educação importante para a proteção da nossa vida, essa educação importante para que as pessoas possam viver e conviver no seu espaço de mobilidade com segurança. Vamos ver o que significa educação para o trânsito? Olha só, educação para o trânsito é uma educação para a segurança do trânsito e proteção da vida, através da promoção de boas atitudes do trânsito e do respeito às leis. Aí nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, que lá rege as regras do trânsito, baseada em valores, aquilo que tem relação com o nosso comportamento, conhecimentos, que é preciso a gente ter conhecimento. Conhecimento sobre regras, conhecimento, por exemplo, do condutor, de saber conduzir um veículo, e outros conhecimentos importantes para a necessidade de mobilidade das pessoas. Também baseado em normas. Então, como eu já falei, são várias normas, normas da condução do veículo, normas que diz respeito aos erros cometidos no trânsito, normas que está lá relacionado às penalidades por erros no trânsito e deve ser alcançada por todos. Educação para o trânsito é um direito de todos, é um direito à vida, muito importante para a nossa segurança, seja quando a gente está transitando na cidade ou nas rodovias. Então ela deve ser alcançada por todos, como os pedestres, que são os caminhantes, os passageiros e os condutores de veículos. E importante, porque às vezes a gente acha que a educação para o trânsito é para motorista, mas não, educação para o trânsito é para todo mundo. As crianças ainda pequenas devem aprender e a contribuir com a educação para o trânsito. Exemplo, quando a criança entra no automóvel, ele não tem que colocar o cinto de segurança? Quando a gente tem essa atitude, a gente está contribuindo para um trânsito mais seguro, está contribuindo para a redução de vítimas. E os condutores de veículos, esses que, quando são maiores de idade, ou seja, quando completam 18 anos, que vão procurar o órgão de trânsito, no caso o Detran, para fazer uma prova para quê? Para provar que tem condições de dirigir um veículo, mas não é só a técnica de dirigir o veículo, ele também tem que conhecer das leis, ele também tem que ter bom comportamento, ele também tem compromisso com a ética, ou seja, com o bom comportamento para esse trânsito mais seguro. E aí, como devemos agir no trânsito? Aí nós temos duas palavras importantes para a boa atitude no trânsito, que é a estética e a ética. Aí eu pergunto assim, e ética é uma palavra que é tão usada, a gente percebe assim, aquela pessoa não tem ética, esse mundo está faltando ética. Ética diz respeito ao nosso comportamento, ao bom comportamento, aquilo que as pessoas estão observando da gente. Então é importante a gente se comportar decentemente. E a estética? A estética é quando a gente está fazendo coisa bonita. Já ouviu a sua mãe alguma vez falar? Lembra quando sua mãe fala? Menino, está fazendo uma coisa feia. Ou seja, às vezes você está destruindo algo que foi ali feito, tipo aquela cerca que a sua mãe colocou para proteger aquele canteiro de plantas, aí você vai lá e vai destruir. Então, aí ela vai dizer, você está fazendo coisa feia. Então, quando a gente está falando no trânsito sobre estética, e a gente está falando que a gente está fazendo coisa bonita. Então, eu pergunto a você, obedecer às normas do trânsito é feio ou bonito? É bonito, porque aquela pessoa, ela está tendo a elegância, o respeito de fazer a coisa certa. Olha lá, e fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa é exatamente quando a gente está qualificando a pessoa ética. Pessoas éticas, elas estão fazendo coisa certa, estão trabalhando para o bem. É como uma corrente do bem.
todo mundo fazendo coisas boas, coisas certas, coisas bonitas para o trânsito ser mais seguro. E a estética, você fazendo coisas bonitas e respeitáveis. Então, quando você faz tudo certinho, as pessoas vão lhe respeitar. Então, isso é importante no trânsito, porque no trânsito acontece erros. Esses erros geram acidentes. E aí, como é que a gente vai ver isso como uma coisa respeitável? A gente errando, provocando acidentes e causando transtornos, causando danos e até ferindo pessoas. Então a gente precisa no trânsito de fato viver com ética e com estética. Vamos ver aqui mais um slide. Olha só, exemplos de boas atitudes que previnem acidentes de trânsito e reduz vítimas. Olha lá, em relação ao pedestre, que a gente já falou, educação para o trânsito é para todo mundo. Então o pedestre também tem responsabilidade. Então aqui um exemplo, prestar atenção na travessia de ruas. E também, quando você está nas estradas, as pessoas da zona rural precisam sempre, quando está se dirigindo de um lugar a outro, quando está andando como pedestre, atravessar aquela rodovia. A gente tem que ter muito cuidado. Outra questão do bom exemplo ao pedestre é usar a faixa de pedestre quando ela tem naquele local que você quer atravessar. Essa faixa de pedestre, ela tanto pode estar no local com ou sem semáforo. Se lá no local existe o semáforo, então a gente tem que ter cuidado na hora de atravessar. Porque quando o sinal fica vermelho e os veículos param, então aí é a vez do pedestre atravessar com segurança. Ali se dá um tempo naquele sistema luminoso para que o pedestre tenha tempo para atravessar com segurança. Deu verde, abriu para os veículos passarem, aí o pedestre tem que ficar na calçada até novamente ficar vermelho e você poder atravessar. Quando não tem semáforo, é muito importante para o pedestre ele observar bem, do mesmo jeito que ele atravessa uma rua. Ele tem que olhar para o lado, olhar para o outro e passar naquela faixa com segurança. Certeza que ou não tem veículo ou os veículos pararam para ele atravessar com segurança. Afinal, o pedestre tem prioridade na faixa, mas infelizmente alguns motoristas insistem em não dar essa prioridade. Então a gente tem que ter cuidado para não ser atropelado também, não a faixa de pedestre. Outra coisa em rodovia, nas rodovias tem as passarelas para os pedestres eles passarem por cima da rodovia de forma segura e não sair correndo para atravessar uma pista, muitas vezes pulando uma mureta, é muito arriscado ser atropelado. Em rodovia, os carros eles estão trafegando com maior velocidade, então fica mais difícil para o pedestre atravessar uma rodovia. E no caso do passageiro, olha só, o passageiro ele deve, entrando no veículo, que eu já falei, tem que usar o cinto de segurança. Não precisa lá o motorista chamar a atenção. Claro, o senhor motorista, na hora ele dá aquela olhada, verifica se todos estão com o cinto de segurança. Outra questão muito importante para o passageiro é não ficar dentro do veículo perturbando, porque o motorista precisa estar com atenção para a via, para ele poder dirigir com cuidado, observar todas as condições que ali existem para não acontecer o acidente. Então, se eu estou dentro do veículo perturbando, fazendo muito barulho, com brincadeira, com pula-pula, então, você que é adolescente ou criança, vocês devem também ter um comportamento tranquilo dentro do veículo, assim deixando o motorista mais atento, mais confortável para dirigir com cuidado. Outra questão que o passageiro também pode agir é ele estar atento ao motorista, porque às vezes o motorista pode estar correndo demais, ou seja, excedendo a velocidade, e aí você, passageiro, pode chamar aquela atenção do motorista. Olha, você está correndo demais, dá para andar mais devagar, velocidade demais, é perigoso, pode acontecer um acidente. Então, esse fiscal dentro do veículo também é importante, isso ajuda muito a polícia, os agentes de trânsito a evitarem acidentes. E aí? E o condutor do veículo, senhor motorista? Tem muita coisa que o senhor motorista deve fazer com uma boa atitude no trânsito. Beber e dirigir, pelo amor de Deus, não pode. Então, um bom comportamento, se você vai beber, então, não vai dirigir.
Se você vai para uma festa, o motorista vai para uma festa e lá vai ter bebida, então ele tem que ter a consciência que o retorno ele não vai poder dirigir. Então, a outra pessoa adulta, habilitada, que tem a carteira de habilitação, ela vai dirigir. Ou, melhor, ir de táxi, ir de Uber. E aí você vai tranquilo para a festa, aí você pode beber alguma coisa, mas toda a família vai retornar com segurança para a sua casa. Outra questão do motorista é estar atento à sinalização que existe nas vias. Existem as sinalizações verticais, aquelas placas, e existem também as sinalizações horizontais, aquelas faixas, ele tem que estar muito atento ali, porque a sinalização, ela está conversando. É uma conversa não verbal, uma comunicação não verbal com o motorista. Então ali ele vai estar atento para aquela curva que é perigosa, para aquela situação que naquele local é proibido fazer uma ultrapassagem, entre outras situações que o motorista ele deve estar atento para dirigir com segurança. E aí? E o condutor e passageiro da motocicleta? Olha só, a gente vive num estado que muitas vezes, em algumas cidades, a gente encontra muita gente transitando a motocicleta sem usar o capacete. E como é perigoso. Aí, por quê? O acidente pode acontecer. Às vezes a gente não pode ficar achando que, eita, o acidente vai acontecer hoje. A gente não sabe, ele pode acontecer a qualquer momento. Seja por erro daquele condutor, por uma atitude errada e perigosa, ou até porque ele vem até conduzindo direitinho o seu veículo, mas aí vem outro condutor de veículo, faz uma coisa errada e aí ele pode bater no seu veículo. Então, por isso que é muito importante a sua motocicleta, né? Por isso que é muito importante usar o capacete, porque no caso da queda da moto, aí o capacete vai proteger a cabeça. Por quê? Porque geralmente numa queda é muito provável que na hora que o corpo ele bate no chão, ele pode acabar a cabeça também chocando, né? Chocando muita força no pavimento, e isso pode causar um traumatismo craniano, e isso é uma situação muito grave que vai afetar a nossa saúde. Então, piloto e passageiro da motocicleta tem que usar o capacete. Isso é uma boa atitude, e se essa atitude todo mundo seguir, nós teremos muito menos vítimas de acidentes de trânsito no nosso estado, que tem uma frota de motocicleta muito grande. Gente, até a próxima aula.